Nesse áudio eu queria falar sobre o exemplo de pelo menos 4 grandes homens na história das escrituras, na história bíblica, que fracassaram na sua missão por causa de uma mulher tola. O primeiro de todos eles foi o Adão, né? O Adão, ele perdeu o Éden, perdeu a imortalidade, perdeu a amizade com Deus por se deixar levar, né, pela vontade, pela tolice de Eva. Todo mundo concorda, né? Não só os homens, como até mesmo as mulheres, que Eva, ela foi muito tola. Já é tolice a pessoa que troca tudo que Eva trocou, ainda que ela tivesse trocado por ouro, por prata, por outra coisa. Imagine que ela trocou a imortalidade, ela trocou a alegria do Éden, simplesmente pelo desejo de comer uma fruta proibida. Só para saciar o desejo dela, só para isso. E levou a humanidade à ruína, né? Não porque ela comeu da fruta, claro, os teólogos explicam isso. Não porque ela foi enganada pela serpente, não porque ela comeu da fruta, mas porque ela ainda incentivou Adão a comer. E foi através dele, de Adão, a quem Deus havia entregado o domínio de tudo, que o pecado entrou no mundo, né? Somente ele tinha a decisão em suas mãos. E ele caiu, ele pecou, ele levou a humanidade à perdição, por dar ouvido a quem? A Eva. Temos também um exemplo de Sansão. Sansão, ele foi levantado em Israel como um grande juiz. Ele foi levantado para a destruição dos filisteus. Ele jamais, se ele fosse obediente aos decretos do Senhor, jamais contasse o seu segredo, jamais se envolvesse com algo impuro e jamais se tornasse aliado dos seus inimigos, ele nunca seria derrotado pelos seus inimigos. Sansão, ele, na sua missão, quando ele começou, é tanto que ele era imbatível em força. Com uma queixada de jumento, ele derrotou 1000 filisteus, porque Deus estava com ele. Estrangulou um leão com as suas próprias mãos, mas fracassou na sua missão também, porque deu ouvido a Dalila. Fracassou por causa de Dalila. O homem que estrangulou um leão com as suas próprias mãos, o homem que com uma queixada de jumento ele venceu 1000 filisteus, ele fracassou na sua missão por causa de uma mulher, que foi Dalila. E todos sabem, ele até morreu por causa disso. Ainda que ele tenha buscado ao Senhor, pedido ao Senhor uma chance e matado os seus inimigos no templo de Dagon, mas todos sabem que Sansão ele pagou com a própria vida pela desobediência, por ter dado ouvido a Dalila e ter confiado em uma filisteia, inimiga do seu povo, que o levou à ruína, que o levou a fracassar na sua missão. E foi por isso que ele morreu no templo de Dagon. Temos também o exemplo também, claro, eu falei que seriam os grandes homens de Israel. Temos também Davi, um dos maiores reis que se levantou em Israel, perdendo apenas para o seu próprio filho, que foi Salomão. Davi, ele está na categoria como um dos grandes reis de Israel. E Davi, ele foi ungido pelo profeta Samuel, amando do Senhor. Venceu não só Golias, como ele venceu inúmeros gigantes. Quando se fala em gigante, as pessoas acham que a única batalha travada de Davi foi contra o Golias. Não foi. Davi travou várias batalhas contra outros demais gigantes e ele derrotou todos. Ele vivia em constante batalha, venceu inúmeros exércitos inimigos, mas ele também fracassou na sua missão e se desviou dos caminhos do Senhor
por causa de Betseba, porque Davi, ele como rei de Israel, ele poderia tomar para si qualquer mulher que ele quisesse, porque a cultura de Israel não proibia nenhum mesmo um dos mais simples homens a tomar por esposa quantas mulheres ele quisesse, muito menos Davi, o rei de Israel. Porém, desde que essas mulheres elas fossem mulheres solteiras. É tanto que Davi ele teve outras mulheres, em nenhum momento Deus condenou ele por causa disso. Mas quando ele se envolveu com Betseba, Deus o condenou, porque Betseba era casada. E ele não poderia tomar uma mulher casada por sua esposa. E foi justamente aí que, até então, ele forjou um plano para matar Urias, porque ele sabia que a única forma dele se casar com Betseba e ser aceito pelo povo era Betseba ficando viúva. Porque enquanto o marido dela vivesse, ele não poderia casar com ela. E foi aí que ele cometeu o adultério. Depois ele mandou matar o marido de Betseba, né? E Deus o puniu por causa disso. Davi, ele fracassou e veio inúmeras desgraças sobre ele e sobre a sua família por causa do adultério que ele cometeu com Betseba, por causa que ele mandou matar o marido de Betseba, né? Então ele também fracassou na sua missão por causa de uma mulher, por causa de Betseba, que até então se tornaria mais tarde, quando ele tomou ela em casamento, ela já estava viúva, ela mais tarde torna-se a mãe de Salomão, que também foi um rei, que embora tenha sido o rei da sabedoria, como eu irei falar mais na frente, ele também fracassou na sua missão, por causa não só de uma, mas de várias mulheres. Então, o próximo que fracassou na sua missão, como eu estava falando, foi Salomão. Sucedeu ao trono de seu pai, sucedeu Davi, embora ele não fosse o primogênito, mas ele havia sido escolhido por Deus para se assentar no trono de Israel, ainda que seu irmão tenha tentado ali por algumas vezes tomar o trono, mas não conseguiu, porque o Senhor havia dito a Davi que quem se assentaria no trono de Israel seria Salomão, que era o filho de Betseba com o rei Davi, quando ele já estava casado com Betseba. E Salomão, ele é considerado na dinastia o maior rei de Israel, o maior rei, não só apenas o rei da sabedoria, como alguns dizem, mas ele foi o maior rei, o mais rico de todos os reis, o maior de todos que se levantou em Israel, porque ele não foi um rei de batalha, ele foi um rei de alianças de paz. E essas alianças que ele firmou trouxe para ele muitas riquezas para o seu reino, fazendo dele assim um dos reis mais ricos que já existiu em Israel. Além de, claro, o rei da sabedoria, mas que ainda assim, quando na velhice ele tomou por esposa várias mulheres, Salomão ele é conhecido como o rei das 1000 mulheres. Ele tinha um total de mais ou menos 1000 mulheres. E já no final da sua vida, já na velhice, Salomão ele se deixa levar por estas mulheres. Algumas delas eram pagãs, né? Elas prestavam culto a outros deuses. Em toda a sua juventude, Salomão ele tentou se manter, ele não foi dominado por suas mulheres. Ainda que ele tenha casado com mulheres pagãs, ele casou, a primeira esposa dele foi nada mais, nada menos do que uma egípcia, a filha de Faraó. Prestava culto aos deuses pagãos, porém não se deixou levar por ela. Mas na velhice, elas controlaram ele e ele acabou caindo na idolatria, tornando-se idólatra e adorando aos deuses pagãos por causa de suas mulheres. E assim ele acabou, no final, fracassando na sua missão e se desviando dos caminhos do Senhor, se deixando levar pela idolatria, por influência de suas esposas. Também foi um rei que caiu por causa de suas esposas. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a mulher leva o homem à perdição, que a mulher é inútil, não. Mas sim que o homem, quando ele se deixa levar, quando ele se casa com a mulher tola, ele se deixa levar por ela,